Olá, amigos, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, 25 de julho de 2018, estamos iniciando o programa 2018, o ano da transformação. Porque mudar é o quê, Fred? Mudar é preciso, agora sempre, e sempre, né? Então, eu estou aqui ao lado do meu parceiro, Fred Novaes, editor-chefe do Jornal do Comércio, e este programa é uma realização do JC, da nossa Rádio Baré, desde 1938, Ondas Tropicais, e Amazon Play TV Digital. Aqui nós queremos, durante esse período eleitoral, falar com o maior número possível de pré-candidatos a todos os cargos das eleições gerais de 2018, aliás, quase gerais, para que os senhores possam ter noção, ter ideia, ouvir, olhar, sentir, perceber o quanto é preciso mudar. Não é isso? Você já parou para pensar que os anos passam e os anseios da população continuam os mesmos? Falta d'água, falta de energia elétrica, falta do saneamento básico, demora no atendimento à saúde, falta de segurança, transporte e por aí vai. O que não muda é a atenção redobrada dos políticos no período eleitoral. Como aves de arribação, de acordo com o filósofo Roosevelt Ferreira, eles voltam aos seus redutos eleitorais com novos sorrisos. Assim, bem igual o meu. Tá vendo? Com um pouco de atenção, você pode perceber que o carro é outro, a roupa é diferente, está com melhor caimento no corpo, os cabelos esbanjam a qualidade do tratamento. Da última vez que ele esteve na comunidade, estava até um pouco mais magro, e se olhar mais de perto, vai poder ver que as maçãs do rosto podem estar bem mais cheinhas. Se tiver a sorte de um abraço, você perceberá que até o perfume é diferente. No aperto de mãos, você vai ver que só a sua tem calos. Nesta época, lembram seu nome e o da sua família inteira, mesmo você tendo tentado falar com algum deles por várias vezes durante o mandato, mas sem nenhum sucesso. Vão dizer que tiveram muitas dificuldades para atender seus pedidos, mas que agora sabem como resolver seus problemas e que precisam dos seus votos só mais uma vez para cumprir o prometido. Tenha muito cuidado, meu amigo. Quem vende o voto não é eleitor, ele é refém. E é normal, principalmente nas vésperas de eleição, aparecer aquele navio, aparecer aquela catraca levando aquelas malas, e aí dá um pouquinho para você, um pouquinho para o outro, e como se isso fosse resolver o seu problema de uma vez por toda. Você precisa lembrar que você tem filhos, você tem família, seus filhos precisam crescer, precisam estudar, precisam progredir, para que amanhã não caia na mão, principalmente aqui no nosso estado, daqueles que praticam o ilícito através das drogas. Então, pense no melhor para sua família, para você, e vote consciente. Tenha muito cuidado com isso e que seu voto ele seja orientado pela sua razão e que 2018 seja o ano da transformação. Porque mudar é preciso. E é por isso que eu estou recebendo aqui hoje, eu e o Fred, mais um pré-candidato a deputado estadual, que, aliás, o partido, ele simboliza muito isso. O partido dele é o Avante, que então nós temos que andar para frente, olhar para frente e pensar num Brasil melhor amanhã. Eu recebo aqui o delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, o doutor Costa e Silva. Boa tarde, doutor, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Oswaldo. Boa tarde, Fred. Um grande abraço aos seguidores da Amazon Play TV. Muito obrigado. Doutor, a primeira pergunta sempre é minha, né? Porque os nossos seguidores, os nossos amigos que aqui estão, eles querem saber por que o senhor quer ser deputado estadual pelo Estado do Amazonas.
Na verdade, são 8 anos de profissão como delegado de polícia. A gente verifica nesse primeiro andar aí na profissão a ingerência política em todos os ramos da sociedade, até mesmo na polícia. E o acompanhamento que a gente tem feito diariamente acerca das matérias a nível nacional, a nível estadual. A gente teve aqui no Amazonas, por exemplo, um ex-governador que chegou a ser preso juntamente com a sua esposa, secretários. São situações que envolvem agentes públicos e situações que não deveriam ser admitidas no nosso país. Pessoas que são pagas, bem remuneradas pelo Estado, desviando dinheiro público. Então, o que acontece? De todo o preparo que nós tivemos, depois de um bom enfoque jurídico, de estudo, para chegar onde chegamos, não é justo a gente ser egoísta e usufruir do nosso conhecimento só para nós mesmos. A gente precisa dar essa atenção ao povo que está abandonado, que não entende de lei, o povo que está sem condições, que precisa ir a um hospital e o equipamento está quebrado. A gente precisa de alguém que olhe as licitações públicas. Porque o que acontece? É um jogo de interesse onde meia dúzia ganha e a população fica abandonada. Então, por que não o delegado Costa Silva dar um passo a mais agora em sua vida para defender o que ele acha justo? Porque o sentimento de justiça, ele aconteceu desde o primeiro dia quando eu pisei na faculdade do curso de Direito. Queria ser delegado, primeiro dia de aula. E esse sentimento de justiça não pode acabar, ele tem que crescer e progredir cada vez mais, exatamente. Ok. A justificativa do nosso convidado de hoje. Eu quero lembrar aos senhores que você pode participar desse programa, que é ao vivo, através do WhatsApp 984152544, já está aí na telinha. Vou repetir, 984152544, ou também direto na nossa página Amazon Play TV Digital, e você pode fazer seus questionamentos, perguntas e comentários sobre a política brasileira e para o nosso entrevistado. A Silvia Auxiliadora já mandou uma mensagem aqui dizendo que está certo. 2018 é o ano da mudança e mudar é preciso. Ou seja, ela já decorou aqui o nosso e bateu palmas aí para todo mundo. Vamos lá, meu amigo Fred Novaes. Vamos lá. À sua disposição. O nosso Vamos lá, mais um debate, mais uma oportunidade aqui de estarmos conversando com mais um pleiteante à Assembleia Legislativa do Estado. Delegado, a minha pergunta é em cima do cenário político que se apresenta hoje. Eu acredito que a memória não é tão boa, talvez a do Oswaldo seja melhor, mas eu não me recordo de ter tantos candidatos policiais, delegados, representantes da força policial se oferecendo como candidato nas eleições. Hoje nós temos também no cenário nacional, hoje o que lidera o pleito presidencial é o presidenciável Bolsonaro, que também é o capitão reformado do Exército. Como é que o senhor vê esse cenário? Isso demonstra que a força policial, as forças armadas, elas estão se sentindo parte dessa sociedade que grita por mudança e estão saindo a campo em outras esferas? Exatamente. A segurança pública e até mesmo as Forças Armadas, elas tiveram um período onde vagabundo não se criava. A grande verdade é essa, para ser bem mais objetivo. Em que pese pessoas pensarem de outro modo. Eu costumo dizer que na época do meu avô, ele participou do regime militar, você poderia deixar a bicicleta na porta de casa e a janela aberta, que ninguém mexeria na sua bicicleta. E hoje em dia não. A gente sequer pode ter uma bicicleta, ter um celular. Então essas pessoas, elas tiveram na história do nosso país uma credibilidade muito grande na questão organizacional, social. E hoje essas pessoas elas são clamadas, né, a voltar a fazer parte desse sistema. A gente vê por aí até às vezes um equívoco, né? Intervenção militar já. Eu acho um equívoco porque no Estado Democrático de Direito eu não vejo mais a intervenção militar como uma proposta para corrigir o país. Mas eu vejo que esses representantes são conservadores, que defendem a família, que defendem a moral e os bons costumes. Muitos deles você encontra dentro da segurança pública, você encontra dentro das Forças Armadas. E essas pessoas, elas precisam pegar um pedaço dessa fatia desse bolo para defender a sociedade, porque o parlamento ele é composto por diversos ideais.
ele é composto pelo ideal de esquerda, ele é composto pelo ideal de direita, ele é composto pelo ideal de centro. E aí você tem os bens jurídicos que são protegidos dentro dessas ideologias. E a gente precisa, já foi testado no nosso país, desde a promulgação da Constituição de 88 para cá, o que vem acontecendo. Eu não consigo ver, senhores, uma evolução no nosso país. Eu só vejo decréscimo. Eu só vejo a cada dia o cidadão de bem vítima em seus condomínios fechados, em seus carros com o vidro fechado e o ar-condicionado ligado, e o cidadão aí que faz o mal, cheio de direitos humanos, quando morre logo querem processar, querem logo exigir uma indenização do Estado. Então, assim, quando o colega Fred pergunta para mim, eu acho porque dentro dessa fatia, Fred, essa linha conservadora, ela é necessária. Se você tira uma linha conservadora dentro da polícia, você tira uma linha conservadora dentro da segurança pública, das Forças Armadas, e é o que o presidenciável Bolsonaro tem tentado fazer, tem tentado mostrar, mas vivemos numa instituição democrática, o nosso país é democrático. E aí a gente vai ter que aguardar nas urnas para ver se o povo brasileiro vai decidir agora dar uma guinada, dar um giro de 180 graus e a gente testar um outro tipo de ideologia, ou a gente vai continuar mantendo essa ideologia que vem acontecendo de alguns anos para cá e só prejudicando o nosso país. Antes de você continuar, eu quero só responder aqui ao nosso telespectador aqui, que fez a seguinte pergunta. Como é que ele sintoniza a Rádio Baré? Eu quero informar o nosso amigo, a gente continua com a Rádio Baré falando dela, porque a Rádio Baré FM, hoje ela é a Rádio Diário. Nós foi fornecido através de um contrato entre o Jornal do Comércio e o Diário do Amazonas, então é a Rádio Diário. A Rádio Baré, quando nós falamos aqui, é a Rádio Baré Ondas Tropicais, que nós estamos terminando de fazer as devidas instalações técnicas para que ela volte ao ar, essa rádio que começou em 1938, então nós não queremos matar a Rádio Baré, muito pelo contrário, queremos mantê-la sempre viva e logo logo nós vamos poder informar os senhores como sintonizar a Rádio Baré Ondas Tropicais. Além disso, você também vai poder sintonizar uma rádio web da Amazon Play Jornal do Comércio e participar aqui juntamente no nossa página da Amazon Play de toda a nossa programação. Desculpa aí os dois, mas eu tinha que responder ao nosso telespectador que fez a pergunta aí. Perfeito. Foi o Jefferson Castro. A minha questão é um desdobramento da primeira. O senhor respondeu sobre essa questão dos conservadores e essa ebulição conservadora, essa efervescência conservadora que se percebe não apenas em alguns candidatos que se apresentam, mas na própria sociedade, nas redes sociais. Você vê um ressurgimento de defesa da família, de padrões que foram muitas vezes perdidos. Isso, na sua opinião, vem de um certo desencanto dessa onda liberal que nós vivemos, talvez de um governo de esquerda que passamos e que talvez tenha deixado trauma na sociedade, na sua avaliação? Com certeza, muitas pessoas pensam que agora vão aparecer pré-candidatos a deputado federal, a deputado estadual, querendo pegar a onda Bolsonaro, mas a onda Bolsonaro não é o Bolsonaro como pessoa física, a onda Bolsonaro é o discurso que ele defende de preservação de tudo que nós já falamos aqui. Não se trata de querer pegar, alçar voos no avião dele, mas sim a gente se juntar e buscar esse conservadorismo. Por quê? Porque pelo menos na minha visão, com todo o respeito que eu tenho às pessoas de esquerda, mas o que tem se construído de alguns anos para cá é a desmoralização do nosso país. A gente liga a televisão, hoje você liga a televisão, passa uma novela que é com o pessoal da Bahia, essa novela fala sobre prostituição, essa novela é uma infidelidade, traição. Nas novelas você coloca o delegado como um viciado, você coloca um delegado como um corrupto. Que tipo de valores que a gente vai demonstrar para a nossa sociedade se a televisão, que até hoje ela influencia bastante a nossa sociedade, traz os agentes públicos e os bons costumes, ela joga no saco de lixo? Então isso influencia muito e a gente precisa de novos representantes para dar uma reviravolta nisso. Isso não pode continuar acontecendo. Há quem diga, né, que a extrema esquerda ela prefere realmente viver no estado de caos, porque ela consegue se manter. Veja a Venezuela como se encontra agora. Aquele discurso de tirar do rico para dar por pobre. O pobre está passando fome na Venezuela, ele está vindo para o Brasil. Boa Vista não está conseguindo mais suportar. Manaus também, agora eles estão mandando para o Rio, para São Paulo, para Brasília.
Então isso aí mostra que o sistema ele é falho, né? Aquele discurso que foi pregado até mesmo pelo ex-presidente Lula, que se encontra preso, eu sou incorruptível, a gente tem que tirar as elites corruptas. O que eles fizeram com o nosso país, né? Aquela defesa de estatização, você colocar pessoas na Petrobras, no BNDES, tudo indicação política. O cara não entende de nada. Eles estão quebrando as nossas empresas. Aí você vai falar de privatização, aí demonizar a privatização. Não, a privatização é boa. Você vai conseguir cobrar resultados, você vai conseguir exigir uma eficiência. A telefonia é um exemplo, né? Que na época foi tão contestado e hoje nós temos um dos melhores serviços telefônicos do mundo. Hoje a gente consegue transmitir aqui 4G sem estar ligado a cabo, né? Com certeza. Então, assim, a gente precisa, Fred, dar essa guinada no país, né? Sair da linha da comodidade, pegar pessoas que têm um preparo. Eu costumo dizer que para você ser um bom político, você tem que ter 3 qualidades. Primeira, um preparo intelectual. Segundo, honestidade. E terceiro, coragem. Porque se você tiver preparo e usar sua inteligência para fazer o mal, não adianta. Se você tem preparo e honestidade, mas tem medo de morrer ou medo de ser perseguido por outros políticos, fique em casa, não vá tentar não. Tenha preparo, honestidade e coragem, que o povo vai reconhecer isso. Eu tenho certeza, a gente está numa era agora, uma era digital, onde todo mundo tem um smartphone. Hoje só se deixa enganar, Oswaldo, quem quer. Com certeza. Só se deixa enganar quem quer. E a gente acredita nessa revolução digital, né? Os passos que a humanidade dá, eles já estão programados por Deus. E Ele vai permitir que a gente mude esse cenário, eu tenho certeza disso. É por isso que eu coloquei meu nome e eu vou investir. Tem mais alguma aí? Tenho. Então vamos lá. Vou só dando desdobramento na mesma questão. Antigamente, há pouco tempo atrás, vamos ser mais precisos, havia talvez um senso comum, possivelmente equivocado, certamente equivocado, na verdade, de que muitas vezes o policial, até se criou uma visão pejorativa do policial. Não como aquele homem, aquele servidor público que estava ali para servir, mas muitas vezes era, enfim, aquela imagem até mesmo que o senhor citou nas novelas, de ser um agente público muitas vezes corrupto, muitas vezes buscando seus próprios interesses, mais do que o benefício de todos, dentre outras situações. Mas se observa uma mudança nessa perspectiva. Hoje, se a gente olhar nas redes sociais, você vê policiais tendo páginas nas redes sociais mostrando boas ações da polícia, mostrando, por exemplo, a questão de partos que são feitos dentro de viaturas, dentre outras ações também, acolhimento de animais nas ruas, dentre outras ações que mostram uma humanização desse agente público que é tão importante para a sociedade. Eu queria que o senhor desdobrasse isso aí. Como é que o policial hoje está saindo, vamos dizer assim, dessa caserna, muitas vezes que dava margem para que as pessoas construíssem uma entidade, talvez nem que ela nem existisse, mas que fosse meio sombria, e hoje ele vem mostrando que é um ser humano normal, que tem desejo, paixões e também tem coração. Como é que o senhor pode relatar sobre isso? Antes de eu responder isso, doutor, mostrando, a mulher hoje ela tem uma participação muito grande, muito efetiva na política. A gente sente aqui durante os programas que ela vem se interessando cada vez mais para esse processo de mudança que é clamado aí por toda a população brasileira. E a Tereza Fernandes Vasconcelos disse que o senhor falou tudo e um pouco mais. Agora pode responder aí para o nosso amigo. Eu quero até mandar um abraço para as minhas seguidoras e deixar um dado aqui. São 69 mil, falta acho que 68.800, dos quais 70% do meu público é feminino. Então, o que o Oswaldo disse agora é verdade. As mulheres estão participando, acompanhando, isso é bom. Isso é muito bom, porque elas precisam de uma representatividade independente de se vai ser homem ou se vai ser mulher. São maioria, né? São maioria. As mulheres são maioria e eu costumo dizer que são elas que comandam, né? Lá em casa a minha que comanda. Então, elas têm que realmente participar e lutar sempre pelos seus direitos. Isso é justo. Mas, respondendo a sua pergunta, Fred, a polícia no começo a gente sabe como é que funcionava, né? O cara era pego na rua, quer ser policial? Quero. Vir aqui, toma uma arma, vai dirigir o Fusca, que é a viatura da polícia. O pessoal não tinha preparo. A gente tinha isso há 2 décadas atrás, né? Você fica até difícil de exigir um comportamento de um agente público que nem sequer conhece a norma. Hoje em dia você tem policiais que passam por um desgastante concurso público. Eu, por exemplo, fiz 5 concursos de delegado, até conseguir minha vitória no 5º concurso. Sempre estudando. Foram 18 meses de estudo, 8 horas por dia. Então a gente se prepara, a gente conhece a lei.
conhecendo a lei, você tem um termômetro do que é certo e do que é errado. Então hoje você tem novos delegados, Polícia Civil, Federal, novos juízes, novos promotores, e eu tenho orgulho desses novos agentes públicos. E isso incomoda muita gente, né, doutor? Incomoda, porque a gente tem um sistema, um feudo antigo que se protegia, aquela bola protetora, que, não vou citar nomes aqui de autoridades, mas que sempre se protegeu, aí chega um novato, mas um novato cheio de ideias de justiça, um novato que tem princípios familiares, que tem competência, que tem estudo, que luta pela equidade, e ele vai fazer justiça. Encontra dificuldades porque o sistema é falho? Encontra, mas a gente não pode deixar de sonhar. Eu acredito muito nessa juventude de delegados, procuradores, juízes. Foi mostrado ao nosso país agora a questão da justiça que foi feita, em que pese falarem que não tem prova, né? É a questão do Lula, mas a gente agora tem que alcançar os outros grandes políticos. O Lula está preso, é a questão de justiça ou não? Depende do olhar de cada um. Mas eu acredito que o que foi feito com ele deve ser agora estendido a outros que já estão aí, no cenário conhecido, né? Então, você tem um tribunal, um Supremo Tribunal Federal, que é indicado pelo presidente, pelo amor de Deus. Que país é esse, né? Por que a gente não trabalha um tribunal onde o juiz é de carreira, independente lá da primeira instância de todos esses lugares do Brasil, e encerre a sua carreira com seus últimos 5 anos no Supremo Tribunal Federal? Porque também deixar o cargo vitalício para o cara ficar 30 anos ali... Da mesma forma que os ministros de Estado os ministérios devem ser ocupados por técnicos e não por indicados políticos. Exatamente, você coloca no Ministério da Saúde um cara que é um engenheiro... especialista em beisebol. Aí você coloca na Justiça um cara que joga futebol americano, aí não dá, né? Eu tenho uma pergunta aqui, Fred, antes de voltar para ti, porque a participação popular é importante, né? Eu queria... Dá para voltar aí que o meu já subiu aqui, eu não sei se... Eu achei Osvaldo, interessante a pergunta. Só te interrompendo rapidinho, eu esqueci de abordar um ponto importante que o Fred falou, é a questão da proximidade, Fred, da população com a polícia. Hoje a gente utiliza as redes sociais e isso, na minha visão, é excelente, porque as polícias que são avançadas hoje no mundo são próximas da sociedade. Aquele estigma que você disse, né, do policial arbitrário e tal, tem que acabar. O policial tem que conhecer os moradores do bairro pelo nome. Quem sabe tá passando na rua numa viatura e tomar um café com o cara para conhecer o seio da família dele. É o amigo do povo e não o inimigo, né? E nessa visão, Oswaldo, nessa visão, os que não prestam devem ser extirpados. Eu falo logo assim, demitido da polícia, porque a gente não pode conviver com policiais que não trabalham dentro da legalidade. Isso é o pior tipo de gente que existe. E este exemplo que o senhor está dizendo, quem é campeão nesse tipo de policiamento até pela cultura, que é a polícia comunitária, é o Japão. Para quem conhece o Japão sabe que isso aí funciona de uma certa forma muito bem, ou seja, é aquele policial que é do bairro, ele sabe quem mora no prédio tal, na rua tal. São Paulo começou um projeto desse, né? Ele tem algumas cabines comunitárias ali, principalmente no centro de São Paulo, onde pretende se instalar. Isso já vem desde a época aí do Coronel Camilo, anterior a ele também, ele procurou fazer esse tipo de policiamento, criou intercâmbio entre o Japão. E o Amazonas poderia muito bem fazer isso, né? Eu acho que aqui cabe isso, porque o fato da pessoa morar na Zona Leste, na Zona Norte, não é todo mundo que é bandido, né, doutor? Simplesmente o que o senhor disse. A facção está intimidando, não é só lá dentro do presídio que ocorre isso, fora também. Então, se a ação, se a polícia, se o Estado não se fizer presente para resolver isso, daqui a pouco vai acontecer aqui o que acontece no Rio de Janeiro hoje, não é isso? Mas eu queria lembrar que o César Pinheiro, ele perguntou aqui, que todos sabemos que o cenário político brasileiro está manchado com tanta corrupção. Como pretende um candidato novo oferecer oposição contra isso? Que mecanismos o senhor tem em mente para adotar o enfrentamento dessa verdadeira, sobe um pouquinho aí, por favor, corrente do mal? Boa pergunta. Quando a gente fala de combate à corrupção, às vezes as pessoas perguntam, mas isso ainda não é da boca para fora? Eu digo que não. Eu quero utilizar a experiência que a gente tem na área de investigação, juntamente com a equipe técnica, que aí no meu gabinete vai ter uma equipe técnica. Eu quero selecionar um bom economista, um bom contador, um bom administrador, um bom auditor,
e a gente juntar esse time e acompanhar os processos licitatórios, né? Montar uma pastinha para cada licitação. A licitação agora vai ser de rodovia, vai ser de medicamento, vai ser de merenda escolar. Legal. O deputado, um dos papéis dele, além de fazer projeto de lei, é fiscalizar. Principalmente. Eu vou lá no hospital, eu quero ir lá no espaço que vai receber a medicação, eu quero saber as medicações que foram compradas, cadê a nota fiscal, foi entregue. Porque hoje a gente tem 3 formas de corrupção, né? Vamos lá. Você tem aquela corrupção que o serviço contratado ou a compra de produto, ela é acima do valor de mercado. E aí a pessoa entrega, o empresário entrega o bem, só que o valor é exacerbado, e aí depois há uma restituição para aqueles fraudadores. 2, você tem aqueles cara de pau que nem sequer fazem um serviço e recebem, depois declara falência na empresa e some, a obra fica inacabada, né? E você tem ainda pessoas que montam uma empresa com a finalidade X, prestam um serviço Y, e quando você vai ver, está tendo várias dispensas de licitação. O empresário até sofre com isso. Hoje o empresário, se ele quiser ganhar dinheiro, não vai trabalhar com o poder público não, vai passar vergonha. Porque só os amigos do rei que ganham. Eu conheço empresários que levaram um prejuízo de milhões porque prestaram um serviço, na verdade fizeram uma obra, e aí só porque ele não apoiou aquele candidato ao governo que veio no futuro ganhar a eleição, ele ficou sem receber. Sem contar das queixas que nós temos de pessoas que, para receber, precisam deixar uma porcentagem, que chega até a 20%. Então isso quebra o país é um país rico, né? A gente é rico em tudo, a gente planta de tudo, a gente extrai de tudo nesse país, a gente é quase que autossuficiente, né? Agora você tem um país que é riquíssimo, conduzido por pessoas sem valores, isso tem que acabar. A gente vai precisar passar por essa evolução aí. E o delegado Costa Silva, ele pretende, com a sua equipe técnica, não vou dizer salvar o Amazonas, mas ser aquela pedrinha no sapato que vai fazer a averiguação, que vai fazer como é que se diz, a investigação daquilo tudo, e depois, sem medo nenhum, expor essas entranhas para a imprensa. Vamos chamar os meios de comunicação, está aqui provado por A mais B que aconteceu isso, isso e isso. Quero, inclusive, Oswaldo, se Deus me permitir, montar uma organização no futuro, Transparência Amazonas, porque essa entidade, como associação, depois de 1 ano, ela ganha até legitimidade para entrar com ações civis públicas. E é incomodar. Às vezes os caras pensam assim, rapaz, é chato, tá querendo mudar o país. Claro, se eu não quiser mudar o país, qual será o meu destino aqui nesse mundo? A gente tem que trabalhar para o melhor, a gente vai deixar gerações aqui, filhos, netos. Eu não quero que um filho meu vá passear com a namorada no cinema, eu vou dar uma volta e aquela aflição, meu filho não chegou, onde é que ele tá, será que tá bem, será que não tá? Não é justo a gente estar passando por isso. Antes de passar por Fred, eu quero registrar aqui mais 2 comentários e agradecer até a audiência. Belo Sonorização de Itacoatiara acabou de mandar aqui uma mensagem dizendo que Itacoatiara está na pior, delegado, porque lá o comando, a prefeitura é do Partido dos Trabalhadores e que a cidade está um caos. Então, eu agradeço aí o nosso alcance da Amazon Play TV Digital e trago porque ele se dirigiu ao senhor, quem é o Fábio Fernandes Vasconcelos, concorda com o senhor, diz que o maior mal desse país é justamente a corrupção. Vamos lá. Eu queria deixar um abraço para o amigo de Itacoatiara, eu tive lá recentemente. Minha forma de trabalhar é visitando famílias, eu pego os meus seguidores que eu tenho na internet e eu visito o máximo que eu posso. Então a gente já tem uma proximidade virtual e eu transformo essa proximidade virtual numa proximidade pessoal. Eu levo as propostas até eles. E mesmo indo de caminhonete, eu quase consigo quebrar o carro nessa estrada para Itacoatiara. Vocês não têm noção como a rodovia ela encontra-se danificada. E o que me chama a atenção, senhores, é que no Amazonas, apesar da gente ser um estado gigantesco, nós temos 62 municípios, dos quais, no máximo 10 você chega de carro. São 3 rodovias. A rodovia, na verdade, 2 estaduais, porque a BR-174 é rodovia federal. E a M070? Você tem a rodovia que vai para Manacapuru, que é a M070, e a M010 que vai para Itacoatiara. O poder público não consegue asfaltar 280 quilômetros para Itacoatiara e 100 para Manacapuru? 380 quilômetros não consegue asfaltar? Deveria. Pelo amor de Deus, aí você vai para o Sudeste, aí você pega um tapete, você vai em todos os municípios de carro, sem quebrar sua suspensão. Então, abraço aos amigos de Itacoatiara,
Eu tô sabendo que vai ter uma movimentação lá contra esse sistema que está aí falho essa sexta-feira. Corram atrás de seus direitos, não temam, não tenham medo. Vocês têm poder, vocês colocaram eles lá, vocês têm o poder de colocar, tirar, exigir. Eu desejo sucesso no pleito de vocês merecem respeito e não esse abandono que está acontecendo com vocês. Fred Novaes. Delegado, o senhor é do Avante. Como foi essa identificação com o partido e de que forma o senhor se identifica com as propostas dessa legenda? O Avante foi um partido que eu tive contato, acho que foi o 5º ou 6º partido que eu conversei. Eu tive a oportunidade de ser convidado para entrar em outros partidos, mas eu fiz algumas exigências, né? O partido Avante, ele me dá independência para trabalhar à vontade. Por exemplo, seu candidato a presidente é seu. Não é porque o Avante pensa assim que você vai ter que apoiar ou fazer campanha para o candidato Avante. Siga o seu trabalho, né? Da mesma maneira, para governador, né? Fique à vontade para escolher. Na verdade, o Avante ele tem as suas composições políticas, porém a gente tem esse certo ar de independência lá. O Avante é um partido que não tem atualmente deputado, e isso é bom, porque todo partido que você vai entrar já tem deputado. E como é que você vai concorrer num partido onde já tem um deputado? Automaticamente os recursos vão ser direcionados para quem já tem mandato, dado a questão da facilidade de se reeleger. Então eu quis ir para um partido onde os meus pares são lineares a mim. A gente tem outros pré-candidatos que a gente ainda vai testar agora nas urnas, não sabe como é que vai ser, apesar de ser um time forte, e torcer para que a gente consiga realmente fazer 2 deputados, porque um com certeza vai fazer. O Avante é um partido que está iniciando, vamos assim dizer, a gente vai fazer nossos vereadores no futuro, agora os primeiros deputados, aí torcer para fazer 2, né? Eu quis pegar um partido assim que estivesse assim sossegado, tranquilo, porque hoje você fala de um partido grande, mas esse partido aí não é do senador fulano, esse partido aí não é do governador Beltrano, e as pessoas ainda, elas têm esse link com o partido, né? Coisa que eu até recrimino. Eu acho que o cidadão ele tem que olhar o candidato. O partido é viabilidade política. Se eu pudesse concorrer só com o meu CPF, como seria bom. Mas a gente precisa estar afiliado a um partido, né? E as pessoas às vezes pensam, esse partido não é fulano e tal, já não tem mais meu voto. Então, sejamos mais intelectuais, vamos analisar o candidato em si, porque a guerra partidária e a ideologia partidária, ela já ficou para trás há muito tempo. Nós estamos recebendo aqui o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, o delegado Costa e Silva. Eu vou chamar o nosso primeiro break, mas antes disso eu quero colocar aqui mais a participação de mais 2 seguidores aqui da Amazon Play TV Digital. O Pedro Ruas, que sempre participa aqui, obrigado Pedro pela audiência, diz o seguinte: respostas claras e seguras, mostrando que está preparado para exercer o cargo. Parabéns, delegado. E eu achei aqui uma coisa interessante, uma senhora que falou aqui, ela disse o seguinte, que ela assistiu no programa porque ela já tinha decidido a entrar para aquele time dos que não votam, que no dia 7 de outubro não vai votar em ninguém, e que eu condeno veementemente. Eu fico conclamando a população para vai lá cumprir a sua obrigação. Analise, hoje você tem internet, tem vários programas que estão entrevistando os candidatos, você pode fazer a busca no Face, no YouTube, em tudo aquilo que a mídia social oferece, e para você decidir para alguém, não fique ausente não, porque depois você vai ficar 4 anos chorando e não vai poder reclamar com ninguém, só com Deus, e Deus não protege aqueles que não cumprem as suas obrigações, né? Que se omite. E eu achei um negócio interessante aqui, eu estou procurando aqui, que ele disse o seguinte, que ela já havia, tá aí, a dona Tereza Vasconcelos, falei que esse ano não votaria mais. Agora, conversando com o senhor, ouvindo o senhor, disse que resolveu, disse que vai votar. Eu não sei se vai votar no senhor, mas pelo menos ela vai votar. Né? Isso é importante, porque a maior manifestação de insatisfação é o voto. Justo. Se a pessoa chega, a gente teve, né, na eleição passada, na suplementar, 1.016.000 entre brancos, nulos e abstenções. Se essas pessoas não comparecem às urnas, que tipo de resistência à mudança que você quer ter na sua vida? Aí eu costumo dizer, Oswaldo, eu faço uma equação simples aqui. Imagina uma sociedade com 100 habitantes. 80 estão insatisfeitos, não querem votar. Os 20 decidem pelo 100. É justo? Vá às urnas, estude seu candidato. Tá certo. A gente vai para o primeiro break e volta já já com vocês. Até já.
Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel. A poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Estamos de volta aqui com o segundo bloco, Todos pela Amazônia. Não, desculpa. 2018, ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. Eu falei Todos pela Amazônia, porque é força do hábito. Saudade não, ontem eu fiz um Todos pela Amazônia, recebi aqui o ex-diretor do INPA, que se despediu aqui de Manaus, depois de 4 anos de gestão frente àquele importante instituto de pesquisa. Ele veio aqui prestar contas para a sociedade amazonense dos trabalhos realizados, apesar de tudo que tem feito contra a pesquisa nesse país, né? Cadê o dinheiro da pesquisa? Estão cada vez mais diminuindo e isso, obviamente, abre espaço, né, doutor? O senhor que é delegado, para aqueles que vêm lá do outro lado do Atlântico, entrar aí no mato um pouquinho, descobrir não sei o quê e patentear para eles, não é isso? Isso é uma coisa que eu acho que o Legislativo Estadual também precisaria olhar com bons olhos e começar a coibir isso aí. Muito bom. A questão da pesquisa ela é importantíssima, né? Nós que tivemos uma vida acadêmica, a gente valoriza muito a questão da pesquisa. E nós vivemos num estado onde a riqueza, né, que a gente tem, ela é altíssima, né? Plantas com propriedades medicinais, cosméticos, tanta coisa sai daí. Aí você vem, é o que você falou, Oswaldo, vem um estrangeiro, faz a patente do produto, né? E às vezes o cidadão pergunta, mas como ele vai fazer a patente? O produto está no nosso solo, não é nosso? O produto está no nosso solo, mas a manipulação do produto e o que ele conseguiu desenvolver com aquela folha, com aquela árvore, com aquela raiz, ele vai patentear aquilo, não a folha que é nossa, não a árvore que é nossa. Então falta realmente, eu tenho uma vontade muito grande de ter contato com esse pessoal do INPA, e vou ter, assim que sentar nessa cadeira, eu quero me aproximar a eles, porque tem muita coisa interessante para a gente fazer nesse Amazonas adentro aí, mas eles precisam de recursos. Um abraço aí para o ex-diretor, o Luiz Renato de França, que está aí, não é um pesquisador muito conhecido e muito requisitado. Obrigado por ter participado com a gente aqui ontem e sucesso aí nos novos caminhos, ele que vai lá para Belo Horizonte agora. Fred. Delegado, podemos avançar para o tema segurança pública? Com certeza. Esse é um tema importantíssimo, principalmente neste momento aqui, que a cidade está passando por esse terror total. Exatamente. Nessa questão de segurança pública, o governador do estado contratou uma assessoria de fora para fazer um diagnóstico
da situação, não apenas da violência que é crescente no estado do Amazonas, principalmente em Manaus, mas também se espalhando pelo interior do estado. A gente vê o nível de favelização dos municípios, que é grande, a falta de oportunidade de emprego, de geração de renda, de certa forma acaba empurrando muito da juventude para essa vulnerabilidade que o crime certamente coopta e forma a cada dia um exército de pessoas aí a servir nesse infeliz situação que é o crime, a criminalidade, enfim. Eu queria que o senhor fizesse uma reflexão sobre esse fato da contratação dessa consultoria de fora, e que o senhor avaliasse se esse diagnóstico que foi feito, pelo menos o raio-x inicial, se isso já não era do conhecimento da polícia? A questão da contratação, né, do Rudolph Giuliani, ex-prefeito de Nova York, ao meu ver, ela foi desnecessária, tá? Ao meu ver. Por quê? Porque a gente precisa conhecer a nossa casa. Eu acho que, eu já falei isso anteriormente, faltou um grande encontro, um simpósio, se necessário, de segurança pública do Amazonas, chamado soldado ao coronel, do investigador, escrivão, perito ao delegado. E juntos a gente discutir tratativas que são focadas para o Amazonas, porque não adianta a gente querer comparar Nova York ao Amazonas, primeiro por questão geográfica, né? Segundo, porque lá houve uma questão de engrenagem entre o sistema de segurança pública como um todo e a justiça penal. Ministério Público, Poder Judiciário. Do que vai adiantar que a polícia trabalhar com muito rigor e na audiência de custódia o bandido ser novamente liberado? A gente precisa de amparo jurídico. A gente precisa de apoio da justiça para ser rígido com quem precisa ser rígido. Então, assim, faltou diálogo com as instituições. Eu não vi, a nível de Polícia Civil, nenhum encontro para ouvir os delegados, investigadores, escrivães, peritos. Na Polícia Militar também não se ouviu. O que os políticos geralmente fazem, por não conhecer, pega o coronel, que é o comandante, pega o delegado-geral, que é o comandante da Polícia Civil, junta 3, 4 pessoas, secretário de segurança, e decide o destino do Amazonas, eles 4. Então, ao meu ver, essa contratação foi equivocada. Os 5 milhões que se gastou para fazer esse relatório que ninguém ainda viu, poderia ter sido feita uma grande conferência, um grande simpósio amazonense. E aí sim a gente ia buscar soluções. Não existe uma solução generalizada para a segurança pública. Cada região é uma situação peculiar. Uma é droga, a outra é roubo, a outra é violência doméstica. A gente tem um mapa da criminalidade e cada região ela vai ter um crime específico, entendeu? E isso deve ser trabalhado de maneira específica. Não existe uma fórmula mágica. Então, ao meu ver, ele pecou. Doutor, a gente tem recebido aqui as mensagens com os nossos entrevistados, a participação popular, que é o que nos interessa, saber para que a gente possa fazer um diagnóstico local do que a população está pensando. E o que mais se ouve, o que mais se escreve, mais se lê e a gente transmite, né, é justamente o que está escrito aí pelo Mário César Feitosa. Amazonas precisa de mudança. Vamos lá, delegado. O senhor é mais que vencedor. Uma pessoa de caráter, é isso que o Amazonas está precisando. Eu pergunto, existem controvérsias entre, principalmente analistas políticos, sobre esse processo de mudança que a população clama. Eu sempre digo que o que precisa mudar não são só pessoas, precisa mudar também a maneira de fazer. O senhor, com todo esse ímpeto, com toda essa garra, essa vontade de fazer, só de convir comigo, caso o senhor venha a ser eleito, o senhor vai sentar lá num parlamento com mais 23 pessoas, né? E obviamente que nem todos vão pensar como o senhor pensa e ter a predisposição de fazer a coisa como deve ser feita. Como é que o senhor acha que seria o seu dia a dia na Assembleia Legislativa, caso o senhor dê de frente lá com pessoas contrárias à ação? E isso normalmente ocorre nos legislativos e tentem colocar o senhor para escanteio. Quero fazer um trabalho independente. Eu não quero assumir aquela... A minha intenção, na verdade, é fazer um trabalho que seja de defesa popular. Se o projeto for a favor do povo, ele vindo do governador vai ter minha defesa.
Ainda que eu não goste, de maneira geral, da gestão ou não concorde com a gestão, mas se for de defesa popular, tem minha defesa. Se for contra a população, se eu ver que aquilo lhe prejudica mais a população do que favorece, eu vou ser contra o projeto, porque hoje a gente vê uma divisão no parlamento a nível de Brasil, inclusive nesse aspecto também, Oswaldo, eu acho que os novos representantes que o nosso país precisa, eles têm que analisar a questão de maneira imparcial. Chega de ser da base, da oposição, eu acho que a gente tem que pegar um novo conceito de política, como se você fosse fazer uma fórmula, uma operação matemática, mas você só sabe fazer daquele jeito, mas tem uma outra maneira de resolver aquela operação matemática com a outra fórmula. A gente tem que mudar essa forma de pensar. Aí você tem as assembleias legislativas de todo o país rachadas. Às vezes o cara defende algo indefensável só porque é do governo ou é da oposição e a sociedade fica prejudicada. Então o que o delegado Costa Silva quer construir são propostas. Eu vou chegar e vou falar, pessoal, povo do Amazonas, nós temos isso aqui para vocês. Eu preciso do apoio popular. Eu vou usar a minha rede social para isso. Eu vou utilizar o que tiver ao meu alcance para isso. Converse com os seus candidatos que vocês votaram para deputado, conclame a eles para que dê apoio ao projeto. Eu vou estar dentro da Assembleia buscando esse apoio, mas talvez eu não consiga. Então eu vou precisar de usar a população para que eles cobrem dos eleitos que eles elegeram para que apoie o projeto que é em benefício deles. Então é a gente saber usar o jogo de cintura, a inteligência, a estratégia para fazer o bem. Se mesmo assim o parlamentar for contra, ele arque com o ônus político daquilo que é bom para o povo, né? Aí é com ele. Fred Novaes. Aí voltando ainda à questão da segurança pública, acho que a população de Manaus, a população amazonense como um todo também, tem ficado muito assustado com, vou chamar assim, essa onda de violência, de assassinatos. Muito se fala sobre a questão de guerra de facções. Como é que a polícia está trabalhando? Eu não digo nem para você trabalhar emergencialmente apagando esse incêndio, mas em termos de inteligência, para tentar, vamos dizer assim, evitar que Manaus acabe vindo se tornar como outras capitais, onde você vê, por exemplo, a cidade praticamente dominada, né, por facções criminosas, áreas sendo, vamos dizer assim, isoladas, zonas vermelhas onde você não consegue, na verdade, nem mesmo fazer o teu negócio. Muitas vezes você é refém da criminalidade, você é refém dos traficantes, das pessoas amazonenses que estão assustadas com essa situação e com medo que a capital do Amazonas venha se tornar uma cidade como o Rio de Janeiro, por exemplo. A gente tem que, toda vez que me perguntam sobre segurança pública, eu sou obrigado, Fred, a falar sobre o trabalho repressivo e o trabalho preventivo. O trabalho preventivo é educação. Isso é a chave mestra. Tem que educar esses jovens, ensinar eles que a droga faz mal. Não adianta fazer uma palestra na escola uma vez por ano. Você tem que acompanhar semanalmente, criar uma grade curricular. Eu pretendo criar, caso chegue lá, a disciplina de educação moral e cívica novamente. Resgatar isso para que a gente acompanhe a cidadania, lapide os valores do jovem, coisa que a gente está se perdendo. Então, isso é a chave mestra, o trabalho preventivo. Agora, o repressivo, ele precisa continuar. O trabalho repressivo, a gente vê que o estado do Amazonas é um estado onde você tem calhas e calhas de rios, você tem os Solimões, que é a calha principal de entrada de droga, você tem o Rio Negro, você tem o Amazonas, você tem o Madeira, o Japurá, o Purus e diversos outros rios. Eu pergunto, ninguém nunca se preocupou com a defesa das nossas fronteiras. A droga chega aqui e fica essa disputa porque o rio está aberto. Passa e a polícia consegue tirar 10 toneladas, 12 por ano, e o tanto que passa, né? Chegou o momento da gente unir forças e buscar com o governo federal, em parceria com o governo do estado, condições para a gente colocar uma balsa de fiscalização fluvial, uma força de fiscalização fluvial, com policiais militares, civis, federais. Bom, porque um fiscaliza o outro. O IBAMA, para fiscalizar crimes ambientais, e a gente fechar pontos estratégicos. Existe no mapa pontos estratégicos que você fecha que o cidadão ele não vai conseguir passar. Mas aí você precisa de dar apoio para a polícia. É o quê? Uma lancha blindada, coisa que a gente não tem. Nós estamos numa região de tríplice fronteira. Não temos uma lancha blindada. Perdemos um delegado em Coari, cumprindo o seu dever, porque ele vai trocar tiro com um bandido num motorzinho de 90 ou num 150 com o peito aberto. Não pode. Se a gente quer dar um serviço de excelência para a população, vamos adquirir lancha blindada, vamos colocar um colete balístico flutuante, porque o colete balístico que você tem hoje, se você cair na água, ele te joga para o fundo mais rápido. Agora você tem colete de proteção até para tiro de fuzil. Níveis de proteção. E que caso você caia na água, ele flutua. Você não afunda. Então, assim, fora os outros equipamentos de visão noturna, você consegue identificar o calor humano a quilômetros de distância.
A própria embarcação. A própria embarcação, raio-x. Hoje você tem na polícia rodoviária, Oswaldo, ele passa o equipamento assim por fora, ele vê ali, às vezes dentro de um pneu, dentro de uma caixa, um outro compartimento. Então, utilizar a tecnologia a nosso favor. Hoje, né? então, a polícia do Amazonas não está aparelhada devidamente. Com certeza não está aparelhada. Isso é fato notório. Fato notório, não dá para brincar. A criminalidade evoluiu, as organizações criminosas evoluíram, eles têm contas bancárias, eles têm patrimônio, eles têm uma estrutura financeira muito alta, e a gente está brincando de fazer polícia como fosse 1980, com viatura e pistola. A gente precisa ter um avanço maior, e o Amazonas, como é um estado que vários países têm interesse, né, porque a droga que entra aqui pela Colômbia vai para outros países também, eu acredito que até parcerias internacionais nós conseguiríamos apoio para defender o Amazonas e o Brasil. E o mundo, na verdade. Europa, Estados Unidos. E aqui realmente, aqui inventaram até, a figura do laranja hoje já está até já meio arcaica, né? Porque hoje já inventaram até um pomar, né? Então tem laranja, manga, melancia, tem tudo isso aí, são aqueles que fornecem seus nomes para a administração financeira dessa coisa ilícita, que é um valor expressivo, né? São valores incalculáveis. Eu sou a favor que isso deve ser combatido com o extermínio financeiro dessas organizações. E só se faz isso com investigação e inteligência. E precisa de equipamento para isso. Não é isso? Exatamente, Oswaldo. Precisa dos laboratórios, né, inteligência para conseguir atacar os bens. Vocês lembram quando aquele traficante conhecido, o Abadia, né? Ele foi pego e avião, roupas das mais caras, fizeram leilão, perfumes, relógios, etc. e tal. Tem que atacar o braço financeiro porque você desmobiliza. Mas hoje, dentro do que o Fred perguntou, o que pode ser feito hoje? Agora, delegado, agora. Agora é a união do povo com a polícia. É usar o Disque Denúncia 181, que inclusive agora tem um pessoal do Comando Vermelho que está aí fazendo essa barbárie na cidade, vai até ser recompensado. Nós tivemos uma lei 13.608 de 2018 agora, que fala sobre a recompensa, regulamentou a recompensa. Então você, a nível... Esse é um outro projeto que eu quero trabalhar aqui no Amazonas. Já existe a diretriz federal e a gente precisa agora esmiuçar para as diretrizes estaduais. Colocar o nome de forma taxativa nos fundos dos ônibus, Disque Denúncia, regulamentando a questão dos valores. A nossa sociedade chegou a um ponto de criminalidade que precisa do apoio popular. Claro, mantendo-se sempre o sigilo, porque as pessoas temem, viu, Oswaldo? De denunciar para a polícia. Ela acha que o policial que está atendendo a ligação é um policial corrupto e vai dizer quem foi. Não é assim, pessoal. Vamos acreditar. A polícia, existe muita gente de bem. Hoje, quem trabalha fora da linha é uma parcela pequena. É justamente isso que eu queria até colocar dentro desse seu contexto aí, doutor Costa. O cidadão tem que ser amigo da polícia, porque a boa polícia é amiga do cidadão. Ela não é amiga de bandido, e nem deve ser, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: caso você vá fazer registrar um boletim de ocorrência numa delegacia, caso você seja abordado por um policial militar que está lá fazendo o trabalho dele, preventivo, e você for maltratado, guarde aquele momento para si e vá atrás do superior daquele policial. Procure uma companhia da Polícia Militar, se no caso for um PM, procure falar com o oficial. Se for numa delegacia, tente ir lá na corregedoria, na delegacia geral, e não tenha medo. Tenha medo de bandido. Bandido, sim, ele não tem nada a perder, ele prefere ficar comendo as nossas custas durante muito tempo, e do policial, do mau policial, ele não vai fazer nada com você. E é um número muito inexpressivo da corporação que você vai encontrar esse tipo de profissional que não é profissional, né, doutor? Com certeza. O Vasconcelos Manuel Antônio, ele diz o seguinte, que não votar é a solução para ninguém, pois alguém vai ser eleito e não adianta dizer, esse não é o meu candidato, esse não me representa porque não coloquei ele lá. Estamos todos inseridos no sistema e sofremos as consequências pelas omissões, que no final só vai favorecer o mal político. Eu e minha família confiamos e apoiamos o delegado Costa e Silva. Então, doutor, o senhor vê aí, eu não sei se são já simpatizantes anteriores ao senhor, mas a população
o senhor vê que o nível num questionamento desse é um nível de pessoa que tem instrução, né? Que são justamente essas pessoas que querem a mudança de uma forma geral. O que precisa tomar cuidado são aqueles que recebem 1 quilo de farinha, recebem alguma coisa, para que esse processo de mudança não possa vir a ser prejudicado. Inclusive, Oswaldo, esse é um grande desafio que nós temos esse ano, porque nós vamos trabalhar no campo das ideias e de propostas de trabalho. E muitos, não vou generalizar, mas muitos políticos, eles utilizam o sistema financeiro, né? Eles nem sequer vão aos bairros, nem sequer vão às comunidades, pagam representantes para estarem representando eles, são eleitos sem sequer conhecer o seu eleitor. Então a gente tem essa grande dificuldade hoje. De um lado, vamos agora fazer um confronto, os ideais contra o dinheiro, vamos ver quem vai ganhar. O dinheiro até hoje conseguiu, né? Mas eu acredito em mudança, em renovação. Eu já ouvi de muita gente, se vier me oferecer dinheiro eu vou pegar, mas não vou votar, né? É um direito, né? Ele está sendo procurado justamente para fazer o errado, né? Então que fique os dois errados, mas que ele vote na pessoa certa. Fred Novaes. O senhor falou em outro momento sobre até a necessidade de você punir severamente os maus policiais, que são a maçã podre dentro da cesta, que acaba fazendo com que muitas pessoas tenham uma visão errada da polícia, não entenda essa mudança que é perceptível nessa renovação de todas as instituições, incluindo a polícia. Eu queria a sua opinião sobre o fato que tramita, por exemplo, no Congresso, de você transformar em crime hediondo a ajuda que servidores públicos façam ao tráfico de drogas, né? Eu queria a sua opinião sobre isso, sobre essas leis que buscam endurecer contra as ações que, de certa forma, favorecem o tráfico e a criminalidade. Fred, na minha opinião, existem dois lados para a gente viver a nossa vida, o bem e o mal. Eu escolhi o bem. Oro a Deus todo dia para me nortear sempre para o bem. Agora há aqueles que vão para o mal. E ir para o mal não é ganhar mal não financeiramente. Porque tem cara que é doutor e dá mau exemplo. É afastado de órgãos, inclusive de poder judiciário, de Ministério Público, de polícia, ganhando bem. Na Lava Jato você teve um procurador da República que estava dando informação, o pessoal da JBS foi afastado. Então assim, a gente tem que escolher um lado da nossa vida. Se a lei vem punir severamente quem deveria defender o povo e está jogando contra o povo, ele tem que ter uma penalidade maior. Não só isso, eu lhe digo mais, amigo. Eu lhe digo mais. Tem uma proposta que está tramitando a nível de legislativo federal para fazer uma avaliação periódica do servidor público, tá? Muito bom. Porque o servidor público, onde eu me enquadro também, às vezes pensa, não, já passei no concurso, estou tranquilo, agora só me tira quando eu aposentar ou morrer. Não, vamos avaliar o servidor público anualmente, ver se ele está fazendo o serviço com zelo, com atenção, né? Claro, vai ter que ser analisado por uma chefia imparcial para evitar perseguições, mas a questão da avaliação periódica anual, ela é importante até para a gente sair um pouco dessa administração burocrática, avançar para uma administração com mais eficiência. Quantas pessoas às vezes chegam e falam, não, eu fui na delegacia e me falaram que o sistema estava fora do ar, e às vezes o sistema não está fora do ar, né? O povo ele é carente de atenção, carente de serviços, e a gente precisa dar esse carinho para essa população, né? Atender com qualidade. Muitas pessoas às vezes querem só conversar com a autoridade. Não, delegado, obrigado por senhor ter me atendido, eu estava até estressado, queria fazer o procedimento, não vou mais. Tá tranquilo, chama a parte, chama a vítima, chama o autor ali, conversa, um pega na mão do outro, resolve. Nós somos resolvedores, né? Conciliadores. Conciliadores. Agora, em cima dessa questão, como é que o senhor avalia, por exemplo, eu ouço, já ouvi várias vezes, críticas com relação ao trabalho da corregedoria dentro da polícia, apontando muitas vezes um trabalho com um viés corporativista dentro da categoria, não tendo muitas vezes uma resposta vamos dizer assim, a determinados elementos que foram colocados dentro de um processo administrativo, muitas vezes judicial, por incorrer no erro, enfim, por estar flagrantemente contrário àquilo que deveria fazer, e ter todo um processo burocrático para você ser excluído, enfim, de ser pouco célere e também não ser transparente o resultado dessas investigações internas que são feitas dentro da corregedoria. Como é que o senhor vê esse tipo de crítica? Eu acho que no nosso país a gente tem boas leis,
O problema é que essas leis não são aplicadas. Eu sofro um processo na corregedoria, Fred. Meu processo pode demorar 5 anos. E o seu, a depender da situação, se você não for de bom grado com os apuradores, o seu pode demorar 3 meses. A gente tem uma lei de corregedoria, a gente tem um código de processo penal, a gente tem um código de processo civil, né, falando não só sobre corregedoria, como justiça também. Por que os processos correm de maneira diferente para pessoas iguais? A lei está aí para isso, vamos cumprir a lei. Aí você tem, né? Agora, se o resultado daquele processo vai beneficiar ou condenar o acusado, é outra história. Mas o que a gente precisa é de celeridade nas apurações. Hoje, você faz qualquer coisa, aí quanto tempo vai demorar o julgamento? O país, o que acontece? A gente está vivendo uma fase que os gestores, o alto comando do país não está dando exemplo. E aí quem está lá embaixo, imagine você... Um pai de família não quer que o seu filho fume, mas você fuma na frente dele o tempo todo. Que moral que você vai ter, que exemplo que você vai ter para falar, filho, não fume porque faz mal. Pai, o senhor fuma na minha frente, por que eu não posso fumar? Então tem essa questão, a gente tem que dar o exemplo a nível de gestão para conseguir também trabalhar esse voto de confiança que a população tem acerca daquele representante, né? A legislação está aí para isso, é cumprir prazos. A grande verdade é essa, a legislação é boa. Agora a gente tem que cumpri-la com... Continuando esse bate-papo, que é uma forma dos senhores avaliarem essa propositura dele de ser seu representante na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Até já. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde. Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo a fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, finalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorção no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. Na infância, aprendemos o que é certo e errado. Que água e óleo não se misturam.
Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de... Estamos de volta com o terceiro e último bloco de 2018, o ano da transformação. Por quê, Fred? Porque mudar é preciso. É isso aí. E antes de nós continuarmos esse bate-papo com o nosso convidado, que é um pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Avante, o delegado Costa e Silva, eu tenho aqui uma pergunta que veio pelo WhatsApp, do Antônio Mello. Ele quer saber, doutor, se o deputado vai fiscalizar as atividades da Prefeitura e da Câmara Municipal de forma rígida ou vai nadar conforme a maré. Engraçado, né? Porque os nossos ouvintes aí, às vezes não tem esse feeling aí político, mas o deputado estadual, ele tem as suas competências, suas áreas de atuação. E aí, dentro da competência do deputado estadual, é focar o que compete ao Estado. E o que diz isso é a Constituição Federal. Compete à União, tantas coisas, compete ao Estado. Na verdade, compete aos municípios. E ao Estado a gente chama de competência remanescente, que é o que não compete à União nem aos municípios. Então o delegado Costa e Silva, o que ele pode fazer é ser um interlocutor para conversar, para dialogar, mas sem poderes nenhum para ingerir, para ter uma influência dentro daquele poder político municipal. Mas claro, se tiver uma ilegalidade e o nosso grupo que vai estar atuando, combatendo a corrupção, perceber, a gente pode atuar. Se o cidadão, qualquer cidadão que se encontra hoje aí, que está nos assistindo, pode utilizar a ação popular como meio de instrumento de fiscalização dos atos públicos, por que não um deputado estadual ajudar a fiscalizar atos públicos também da prefeitura? Exato. Sobre essa questão de competência, eu queria até que o senhor opinasse com relação a isso. Hoje o noticiário foi profícuo com relação à repercussão da declaração do presidenciável Ciro Gomes, se posicionando sobre a questão da prisão do Lula, dizendo que com ele presidente, só assim para o Lula ser solto, né? E de que ele iria colocar tanto o judiciário quanto o Ministério Público no seu devido lugar dentro da sua caixinha. Eu queria que o senhor comentasse esse tipo de posição que muitas vezes lembra, né, a forma como se fazia política em outros tempos. Se o Ciro Gomes ele está pensando em fazer isso, ele é um criminoso, porque o Lula está preso por ordem judicial. Ele vai facilitar a fuga do Lula, então para mim ele é o partícipe de um crime, se não um autor, né? Um candidato a presidente que ele fala um negócio, ele afirma algo desse tipo, ele perdeu a noção do bom senso. A gente vive no Estado democrático de direito, onde devem ser respeitadas as leis, as autoridades. Eu pergunto, será que foi feita uma injustiça tão grande que ele foi condenado pelo juiz Sérgio Moro, foi confirmado pelos desembargadores federais do TRF da 4ª Região lá do Paraná, pelos ministros do STJ, ministro do STF? Será que é tanta gente incompetente e só ele está certo? Eu prefiro acreditar no contrário, mas volto a repetir, quando eu falo isso não é porque eu tenho ojeriza ao Lula, não. É porque assim como aconteceu a investigação em relação a ele, deve acontecer em relação também a tudo que vem ocorrendo no nosso país. Mais de 50 milhões encontrados dentro de um apartamento. O outro lá foi pego com 500 mil saindo de um restaurante, né? E aí o que acontece? Não vai investigar a presidência da República, porque é o presidente que coloca o cara que vai julgar ele. Que país é esse onde o cara que vai te julgar, você nomeou ele para o Supremo Tribunal Federal? A gente perde, né? O que eu falei do exemplo. Temos que dar o bom exemplo. Alguma coisa? Tem sim. Vamos lá. O senhor colocou também com relação ao seu partido, da liberdade que é dada dentro do partido e também o fato de ser um partido novo, que tem uma construção política em torno da legenda. Mas, por outro lado, a gente sabe também que tem um outro lado, porque muitas vezes política é articulação, é você conseguir ter mobilização em torno do seu nome, em torno da viabilidade até econômica de uma candidatura. E a gente sabe que o estado do Amazonas é um estado continental, que há uma dificuldade gigantesca de deslocamento. Com deslocamento aéreo, às vezes é mais caro daqui do que até para outros países. Como é que o senhor encara essa situação, tendo num partido muito recente, que também não há uma verba do fundo eleitoral suficiente,
Como é que o senhor vê essa limitação? Se por um lado tem um aspecto positivo de você ter uma liberdade maior, mas por outro lado você não tem talvez uma articulação política e uma condição econômica suficiente para fazer frente a um processo eleitoral que muitas vezes ele exige essa necessidade. Fred, a vida é feita de escolhas, né? Eu decidi vir pro Avante para fazer um trabalho independente. Tudo que eu tenho feito atualmente tem sido do meu próprio bolso, do meu próprio salário. Além da atividade de delegado, também sou professor universitário na área de direito penal. Então, assim, a gente encontra certas dificuldades justamente pelo que você falou. O Amazonas é um estado muito grande. Não dá para a gente visitar todos os municípios. Eu tenho, dos meus seguidores, 53 mil são da capital e 15 mil do interior. E desses do interior são 35 municípios. A minha página de rede social ela me dá esses dados. E aí, às vezes, delegado, se eu vai vir aqui no meu município, eu até queria, mas eu encontro limitação financeira. Eu não consigo ir em todos. E eu decidi trabalhar dessa maneira porque do que adianta eu ir em vários municípios ou até mesmo em todos os municípios e me aliar a pessoas que estão comandando o Amazonas há 30 anos e deixam a desejar. Hoje a população está muito atenta para isso. Então eu decidi investir no novo e independente. Até daria para mim para chegar em algum determinado pré-candidato, algum majoritário, por exemplo, e pedir um apoio financeiro ou algum partido, me filiar a um partido que tivesse estrutura financeira, só que eu ia ter um ônus político muito grande. Então eu falei, eu vou seguir o meu caminho, não porque eu sou um lobo solitário, mas se você prega o novo, você tem que ser o novo. Eu não posso pregar o novo e da boca para fora e na hora de agir ser o antigo, né? As velhas práticas. Então a gente encontra essa dificuldade, mas todos os colegas que estão me ouvindo aí, eles vão poder ajudar conversando com seus familiares. Conheço o delegado Costa Silva, o trabalho dele, o que ele propõe. Essa mobilização de bate-papo no pé do ouvido, o contato familiar, o trabalho formiguinha. Na verdade, é o grande investimento que eu estou fazendo, visitando as famílias nas suas próprias residências. Eu não faço reuniões coletivas com 500 pessoas, 300, 200. Eu vou em famílias e converso com grupos de 10, de 8, de 15, de 3. Esse é meu trabalho. Quando eu vou para o interior, eu passo um sábado e um domingo inteiro fazendo visitas nas residências. Eu pego o endereço, eu pego o telefone, eu faço 10 a 12 reuniões por dia. E é bom sentir isso aí do povo, porque na casa dele ele vai ter a liberdade de expor sua opinião, sua insatisfação, a crítica, coisa que você, num ambiente coletivo, numa reunião grande, o cara não vai querer se manifestar. E o senhor tem sentido nessas visitas que o senhor faz, principalmente no interior, que essa população também clama por mudança? Todos eles, é impressionante, é muito impressionante. Ao mesmo tempo, dá até um gás assim no nosso trabalho, porque eu vejo tanto pessoal reclamando, eu falo, pessoal, vocês estão reclamando tanto, nesse ano vocês vão ter o poder de mudança. A gente não pode pedir voto porque a lei eleitoral ela não permite, né? Mas a gente pode apresentar propostas. Dia 4. A gente pode conversar, levar as propostas. A gente sempre, muito me perguntam, viu, Fred? E Oswaldo também, qual é o seu número, delegado? Eu não posso. Falo, pessoal, só dia 16, eu não posso falar número agora. Então, assim, na verdade a gente nem sabe, né? Vai precisar o partido organizar. Mas eles clamam muito por mudança, eles querem mudança. Já estão de saco cheio, né? A gente às vezes... Todas as classes sociais? Todas as classes, porque a classe média e a classe alta tá com medo de ser roubada. E a classe baixa não tem serviço básico. Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele consegue ir e vir? Perde o seu celular, divide o seu celular em 12 parcelas, perde o celular, e aí o que acontece? Continua pagando. Eu até queria abrir um parênteses aqui, uma das ideias que a gente tem, Oswaldo, de trabalhar a criação de um aplicativo onde a pessoa comprou o celular com a autorização dela, se ela quiser, o sistema de segurança pública fazer um cadastro, nome, telefone, endereço, filiação, data de nascimento e um ou dois telefones alternativos, para que nas operações policiais, quando a polícia fizer a fiscalização e checar aquele telefone e verificar que não está no cadastro da polícia, indagar ao cidadão. Por que esse telefone está com você? Você tem a nota fiscal? Não tenho. Então você vai ser levado para a delegacia para fazer agora esclarecimentos. E aí a gente ligar no telefone alternativo que está cadastrado naquele aplicativo e falar, não, é que eu fui roubado, tem um boletim de ocorrência aqui. Então a gente criar meios de combater a criminalidade, porque a criminalidade ela só avança. Se a gente não se adequar a isso, a gente fica para trás. Temos muitas ideias interessantes.
Colocação de câmeras nos municípios, porque Manaus e Figueiredo, somente os 2 municípios têm sistema de vigilância. Está na hora de Manacapuru, Coari, Tefé, Parintins, Itacoatiara, são grandes polos. Isso ajuda muito a questão da fiscalização, não só isso, a apuração de ilícitos penais dentro do município. Então o delegado Costa Silva não é o dono da razão não, mas ele tem um pouquinho de conhecimento e experiência, ele quer utilizar essa experiência a favor da população. Mas aí, Fred? Tem sim. Além da questão da segurança pública, que é a sua especialidade, eu acredito que até antecipando o problema, a ponta do problema da segurança, existe a questão do alto nível de desemprego, existe a dificuldade de você empreender, de você conseguir geração de renda. Como é que o senhor enxerga esse problema e de que forma o senhor acha que a sua atuação como deputado estadual pode, de certa forma, contribuir para esse tipo de questão? A gente vê, Fred, que a situação do emprego não é um problema só do empregado, né? Porque se a gente fizer uma análise sobre o prisma do empregado, a grande massa de empregados, eles, ou que estão procurando emprego, não tem capacitação. A gente precisa profissionalizar esse pessoal, dar condições para que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Eu estou falando da análise sobre o prisma do empregado, mas a gente jamais pode deixar de analisar o prisma empresarial. O empresário hoje é muita burocracia, é muito imposto. Tudo que a nossa legislação hoje, ela induz ao empresário trabalhar de forma à margem da lei, porque tudo é muito difícil para ele, né? Quando a gente teve a questão aí da relativização aí das leis trabalhistas, muitas pessoas questionaram, porque está tirando direito do trabalhador, mas calma aí, a relação de trabalho a gente tem que olhar o prisma empresarial e o do empregado, porque como é que você vai ter um cara que trabalha se o chefe dele não vai contratar? Eu digo isso até no impacto do nosso polo industrial aqui, entendeu? Então, a gente, na Zona Franca, tudo isso aí, a gente tem que dar condições para que essas empresas se mantenham aqui. Muitas já começaram a fechar as portas. E isso aí você vai colocar a pessoa até qualificada, desempregada. E essa pessoa desempregada, se ela não tiver a cabeça no lugar, ela pode até caminhar para o lado do crime. Então, assim, o que deve ser feito em relação a essa questão do desemprego é uma análise sobre o prisma de capacitação das pessoas e um olhar sobre o prisma empresarial também, para que oportunize ao empresário chances e facilidades para ele contratar, e não burocracias, dificuldades, né? Eu acho que, na minha opinião, se um deputado estadual focasse o teu trabalho no tripé de saúde, educação e segurança pública, fazendo inclusive isso que o senhor promete fazer, caso eleito seja, de acompanhar licitação. Porque numa empresa, fazer licitação em 2 minutos você faz, né? Você pega lá 3 preços de lojas diferentes ou de empresas diferentes. E no setor público é a mesma coisa. Não pode haver discrepância, porque antigamente falavam, o setor público não paga. Pagam. Hoje todo mundo paga, né? E pagando sobra mais, porque não tem os 20% a mais, não tem a caixinha a mais, não tem todas aquelas coisas. Então, eu acho que se o Legislativo ficasse nesses 3 pés, aproveitasse as emendas que são uma prerrogativa do legislador, do deputado, tanto federal como estadual, para ele fazer aplicação nas bases eleitorais dele e de forma correta, com certeza, essa figura que está lá em Beruri, por exemplo, é uma cidade que eu gosto de falar, porque é onde nasceu o nosso presidente, aqui o Guilherme Luiz, e é uma cidade que a distância lá no Purus, ele requer, a gente vê essa população, às vezes passando por lá, a gente vê que eles estão totalmente abandonados, né? Eles não existe uma perspectiva de projeto, de futuro, porque o país está sem projeto. Eu sou da época que o país tinha projeto, e o país tendo, o município tem, o estado tem. Então eu acho que esquecer que você é deputado para ser parceiro do executivo só leva a esse tipo de situação. Quer dizer, quanto menos cultura ser oferecida ao povo, mais fácil é você dominá-lo no período certo. Então eu acho que esse é um caminho, viu, doutor? Com certeza, aí a gente tem que dar uma moralizada, porque fica fácil, você abre o jornal, vê parentes de deputados ganhando licitações no interior. É uma atitude completamente imoral. Eu pergunto, Oswaldo, a regra do nepotismo, você não pode empregar sua esposa, seu filho, seu parente, mas pode contratar por milhões de reais a empresa deles? Que nepotismo é esse que não se pode ganhar 5 mil contratando uma pessoa, mas pode pagar milhões?
a uma empresa de um parente. Uma consultoria, Uma consultoria. Então a gente precisa avançar muito. Essas pessoas do interior hoje são abandonadas, no interior do Amazonas, né? São vários municípios que nem sequer comunicação com a internet tem. O Amazonas é o único estado que você não consegue levar a internet a todos os municípios, né? Você teve aquele projeto do Exército que começou a passar o cabeamento, mas parou por falta de recursos. Hoje o Brasil vive uma condição muito complicada porque, como você disse, Oswaldo, não está tendo projetos de obras e construções, coisas que a gente tinha no passado, porque tudo que o Brasil ganha é para pagar juros de dívida. Então, assim, você deixa de construir para arcar com juros de empréstimos, né? A gente precisa mudar a nossa política financeira também a nível de Brasil. Então, para tudo isso acontecer, são novas pessoas, novos nomes, novas chances, novas oportunidades e sempre acreditar em mudança, claro. É isso aí, estamos chegando ao final de 2018, ano da transformação, porque mudar é preciso. Obrigado, Fred, mais uma vez pela sua participação. O Fred vai chegar num horário aí, doutor, que ele começa a se coçar. Quando ele começa a mexer na cadeira, ele tem que fechar a edição do jornal, que amanhã você vai ter o seu Jornal do Comércio cedinho e você vai estar por dentro de tudo que acontece no mundo, no Amazonas, no Brasil, com as melhores e mais completas notícias econômicas, de negócio e política. E tem já alguma novidade aí que você como editor-chefe, ele tem sempre uma carta na manga? Um coringa, né? Tem aí já, não? Olha, a gente pode falar aqui, inclusive é algo que a gente precisa conversar depois, é sobre o impacto, por exemplo, que essa mudança na questão do estacionamento lá no centro está afetando o comércio. O comércio que já vem sofrendo muito com uma série de fatores, o efeito da greve, o impacto direto da questão da dificuldade de recuperar as vagas no distrito, que isso afeta a economia do estado de uma maneira geral, que tem dificultado o comércio varejista local. E ainda temos essa situação que o centro de Manaus, além de sofrer uma deterioração constante, ele com essa mudança na questão do estacionamento também tem diminuído aí o acesso para os lojistas. Isso aí certamente tem um impacto econômico muito grande aqui para a cidade. Posso dar meu pitaco? Eu sempre, quando eu quero dar meu pitaco, posso? Claro. Há controvérsias, né? Eu acho que tudo que é novo, né, gera esse tipo de polêmica. Eu acho que tudo que se implanta tem que passar por aquele período de adaptação. E eu não concordo com isso. É aperfeiçoamento. Eu não concordo com isso. Eu acho que a vinda da Zona Azul veio moralizar o estacionamento no centro da cidade. Que uma coisa é você ir lá no estacionamento particular, privado, o cara te cobrar R$12 a hora e você parar e pagar R$2,50 na Zona Azul. O que está ocorrendo é que os flanelinhas acabaram. Os estacionamentos diminuíram a procura. E só para você ter uma ideia, eu vou ao centro, acho que 1, 2 vezes por mês eu vou. Eu consegui estacionar na minha vaga, cara. É a vaga daquela que tem o cartãozinho lá do idoso, né? Coisa que eu nunca consegui fazer quando os flanelinhos estavam lá. Mas cheguei lá, minha vaga estava bonitinha, me esperando ali na Lobo da Almada ali. Eu coloquei o cartão, entendeu? Paguei, veio o cara da Zona Azul, ele perguntou quanto tempo você vai ficar. Eu falei, 2 horas. Aí paguei lá R$5. Se eu fosse para o estacionamento particular, eu ia pagar lá R$15, R$20. Então, eu acho que muito pelo contrário, o comércio ele tende a ficar muito mais aquecido. Agora o dono da loja não tem mais onde estacionar o carro dele, essa é a verdade. Aí ele vai chiar. Estou errado, doutor? Não está errado não. A gente, para passar por um avanço, a gente tem que dar uma moralizada. Eu tive uma reunião recentemente com alguns mototaxistas num determinado município, mais especificamente falando, foi lá em Manacapuru, e eles queixaram do delegado. Nós somos legalizados, a gente tem toda a instrução, carteira de habilitação, mas a gente concorre aqui com pessoas que não são legalizadas, nem sequer CNH tem. E a prefeitura, o poder público não fiscaliza porque não quer perder a densidade eleitoral dessas pessoas. Aí eu disse para eles, a gente precisa de alguém que defenda o que é correto, ainda que tenha um ônus político disso. Não, você vai deixar de agradar 3.000 para agradar 1.000, mas está agradando 1.000 dentro da lei. A gente não está aqui para agradar o que está errado. Então, assim, para a gente avançar na sociedade, precisa de criar regras. O que eu achei ruim dessa questão aí do estacionamento foi a questão da multa, né? Porque a multa
segundo informações, o sujeito, se ele passar lá do tempo, ele leva uma multa gravíssima. Aí a questão da penalização eu achei exacerbada em relação à conduta. Concordo. Né? Proporcionalidade da conduta. Então, mas é isso aí. Qualquer lugar do mundo você vai, tem lá, não tem nem o Zona Azul lá, o ser humano que vai lá te vender, lá, que faz hoje. Não precisa nem papel, ele joga lá no aplicativo, né? No aplicativo e está resolvido. O problema é que aqui talvez ainda esteja no tempo de adaptação e talvez ainda o sistema não esteja funcionando. Eu acho que daqui um tempo não vai demorar. Agora você perguntar para mim do ônibus que tem uma faixa exclusiva para eu sou radicalmente contra, porque 5% da frota, além de ser um cacareco, não tem a porta do lado esquerdo para parar lá onde esse ônibus atende, não é isso? Exatamente. Então, se a gente for começar a falar isso também, vai dar aqui o programa hoje, amanhã, depois da manhã, mas vamos falar. Né? Vamos. Aqui tinha um programa da minha época, porque todo mundo é novinho aqui, doutor, o senhor também é novo, chamava Quem Tem Medo da Verdade. Esse programa ele era exibido, se não me engano, no Canal 2, e tinha lá J. Silvestre que fazia esse programa. Né? Então sentava o cidadão lá e aí, por aí afora, hoje não precisa, porque a internet está aí, todo mundo sabe de todo mundo. Obrigado pela sua presença. Faltou aí só dizer o que o senhor quiser considerações dizer, finais, as considerações finais. Ótimo. Para os seus seguidores, para essa transformação de vida que o senhor pretende ter. Fique à vontade aí com os nossos microfones e nossas câmeras, por favor. Obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade aos colegas da Amazon Play, TV Digital, aos colegas também que acompanharam a transmissão, e dizer que tudo que foi falado aqui é verdadeiro, é honesto, é sincero. Caso você queira debater mais sobre isso, eu vou até a sua residência. Faça contato no meu Facebook ou meu telefone WhatsApp, que eu quero deixar também. Pode colocar. É o 981 28 17 42. Dá para colocar aí, Bia? 981 28 17 42, é isso? Isso, 981 28 17 42. E pedir para que vocês conversem com as pessoas, falem sobre os nossos projetos. Conheça o delegado Costa Silva, marque reunião na sua residência, na sua igreja, palestra, que for necessário para a gente educar essa juventude, afastar essa juventude das drogas, porque não dá mais para admitir que o exemplo da nossa sociedade seja colocar um relógio no tornozelo, querendo imitar um preso do regime semiaberto, coisa que aconteceu agora na semana passada, a gente teve acesso a isso, infelizmente. Então, nós precisamos ir para a luta, e uma guerra você tem que lutar. Participe, vote, vá às urnas, não seja um omisso, não seja um covarde, não seja um perdedor. Vamos à luta. Ok. Então recebemos aqui o pré-candidato a deputado estadual pelo Avante, o delegado Costa e Silva, que fez aqui todas as suas colocações, está se colocando agora à disposição daqueles que pretendem entrar em contato com ele na rede social, Facebook, né, doutor? Exato. Delegado Costa e Silva, e a Bia está tentando colocar aí o telefone. Conseguiu, Bia? Está chegando a hora? Então tá bom. E o Fred, nós vamos discutir muito sobre esse problema da Zona Azul e sobre outros problemas que afetam a população aqui da nossa cidade. Eu, mais uma vez, quero agradecer a participação dos senhores. Estou feliz porque eu sinto que cada vez mais estão entendendo o nosso papel aqui, viu, Fred? A gente vê o crescimento diário aí das pessoas que vêm assistir a Amazon Play, Jornal do Comércio e Rádio Baré. Lembrá-los que na próxima sexta nós teremos aqui mais um delegado. Vocês realmente formaram aí uma corrente grande de pessoas que querem disputar o pleito de 2018. Nós vamos receber aqui o delegado da o delegado da Polícia Federal, Marcelo Dias, que vem aqui às 17 horas, sexta-feira, falar por que ele quer ser deputado estadual também, não é isso? Nós já entrevistamos o delegado Wesley, candidato ao Senado da República, pré-candidato, depois o delegado Pablo para federal, não é isso? E vamos receber o Marcelo Dias aí, os três são oriundos aí da Polícia Federal. E o nosso amigo aqui, o doutor Costa e Silva, que está pleiteando um lugar. Eu tenho certeza aí que a população ficou entusiasmada aí com
a maneira como o senhor tem a visão de política e desejar pleno êxito e sucesso nessa caminhada, que é árdua, não é fácil não, mas que o melhor vença, né? Que sempre a gente pede isso. O que for melhor para o Estado, for melhor para o povo, com certeza irão representá-los lá a partir de 2019 na Assembleia Legislativa do Amazonas. Obrigado, doutor. Eu que agradeço, muito obrigado. Ok, então estamos no final. Um abraço Fred, e vamos descansar porque amanhã vem mais, né? Até mais.